Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar de um tema que realmente também pediram para eu falar sobre obsessão. O que é que são obsessores? Eu sou Tina Ribeiro, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se é a primeira vez que estás a assistir ao meu canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueçam de colocar um like, subscrever e partilhar. Sim, partilhar porque este tema também é muito importante, tanto para ti como para pessoas que tu eventualmente possas conhecer e que estão a passar por esta carga energética junto delas, que muitas das vezes não se apercebem o porquê e o que é que está a acontecer na vida delas. Então, vamos rodar a vinheta! Já estamos nós então para falar sobre obsessão. Tu sabias que há dois tipos de obsessores? Há aqueles que são obsessores que já partiram deste plano e que se encontram na terceira dimensão, e há realmente os obsessores físicos. Vou começar por falar rapidamente o que é um obsessor físico. Um obsessor físico é quando nós realmente temos perto de nós pessoas que supostamente são nossas amigas e muitas das vezes são pessoas que realmente são do nosso sangue e que gostam muito de nós. Por exemplo, teres uma pessoa ao pé de ti que realmente se preocupa em demasia contigo, uma pessoa que vive os teus problemas e que está sempre disposta a te ajudar, está sempre presente a ti. Portanto, essa pessoa, por gostar tanto de ti, essa pessoa, por te querer proteger de tudo e de todos, acaba por ser um obsessor. Dentro da inconsciência dela, dentro do coração dela, pensa que está a fazer o melhor por ti, mas não. Está sempre a invadir o teu espaço, está sempre a invadir os teus pensamentos, está sempre a invadir as tuas decisões e, no fundo, acaba por sugar as tuas energias. Ou, por exemplo, aquela pessoa que está junto de ti, que gosta de falar contigo sempre a tocar-te. É aquele estilo de pessoa que está junto de ti, está ao teu lado, mas para falar contigo tem que sempre estar a tocar-te. Isso são realmente obsessores físicos. Claro que essas pessoas não o fazem por mal, simplesmente essas pessoas, por gostarem tanto de ti, acabam por absorver toda a tua energia, acabam por absorver todas as decisões que tu tens que tomar, porque tu também acreditas nela, gostas dela e consideras que ela é uma pessoa tua amiga, mas essa pessoa é aquele tipo de pessoa que está sempre a comandar a tua vida, que está sempre a opinar na tua vida, que está sempre a manipular aquilo que tu realmente, no fundo, até gostarias de fazer, mas ouvindo essa opinião vais-te retrair e não o vais fazer e não vais avançar nos teus projetos, não vais avançar nas tuas ideias. Porquê? Porque tens ao pé de ti uma pessoa a quem tu recorres, a quem tu pedes ajuda, que está sempre presente de ti, e por gostar tanto de ti e por ter medo que tu te magoes ou que tu dês algum passo na tua vida que possas ser prejudicado, o que é que ela faz? Consegue, portanto, absorver toda a tua energia, comandar a tua vida dentro do inconsciente dela, está bem? Portanto, isso são obsessores físicos, pessoas com quem nós possamos realmente conviver e que não é por mal, mas dentro do inconsciente delas, elas manipulam a tua vida e conseguem comandar a tua vida. Agora, falando de obsessores, portanto, aquelas pessoas, aqueles espíritos, aquelas pessoas que já partiram e que o seu espírito não foi para a luz e continua a vaguear. Para que vocês entendam, nós vivemos na terceira dimensão, portanto, no plano terrestre. E depois, na quarta dimensão, quem é que nós vamos ter? Vamos ter realmente os obsessores, ou seja, aquelas pessoas que morreram, por exemplo, pessoas que morreram de acidente e que ainda não deram conta que realmente morreram e continuam junto das suas famílias, ou seja, vamos supor, tiveram um acidente de moto, morreu, não deu conta que morreu, porquê? Porque levantou-se, vê tudo à sua volta e regressa para a sua casa, vai ter com os seus familiares, tenta falar com os seus familiares, está na sua casa, mas entretanto começa a dar conta que algo de errado está a passar porque eles não lhe respondem, eles não o estão a ver e nem estão a dar conta que ele está ali. O que é que acontece? Muitas das vezes essas pessoas
têm a negação de seguirem para um plano de luz e ficam, portanto, na quarta dimensão. É como se nós estivéssemos aqui, na terceira dimensão, e eles ficam aqui, mas não sobem para a luz e ficam junto de vocês. E então o que é que eles vão fazer? Vão se conectar realmente a pessoas e vão-lhes sugando as energias, que eu já vos vou explicar muito rapidamente o que é que acontece com essas situações. Portanto, lá está, por vezes são realmente pessoas que não aceitam a morte, pessoas que são muito agarradas aos seus bens materiais, que não querem deixar aquilo que construíram aqui na Terra, e quando dão conta que partiram não querem partir, querem continuar aqui. Então o que é que acontece? Todos nós temos mediunidade. É claro que há pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada e há outras pessoas que têm uma mediunidade que nem sequer sabem que têm mediunidade. Portanto, aquelas pessoas que têm o sexto sentido, que sonham durante a noite e por vezes o que sonham, nos sonhos decorre 2, 3, 4, uma semana depois, um mês depois vai acontecer. Mas portanto, há pessoas que não ligam a isso, portanto simplesmente dizem e afirmam que durante os sonhos são avisados, têm premonições através dos sonhos, ou então têm um sexto sentido muito apurado. Então o que é que acontece? Acontece que essas pessoas produzem muito ectoplasma. E então o que é o ectoplasma? O ectoplasma é algo pelo qual os obsessores se vão alimentar. Por exemplo, há um sujeito A e há um sujeito B. O sujeito B é uma pessoa que tem conhecimento do mundo espiritual, tem conhecimento do que é, portanto, desenvolver a parte espiritual, independentemente da religião, e vai trabalhando na mudança do seu eu, vai trabalhando pelo amor, vai trabalhando pela caridade, vai trabalhando para realmente perceber e conectar-se realmente com o seu eu através de meditações, vai desenvolver a sua mediunidade. Então o que é que acontece aí? Acontece que a pessoa B acaba por estar numa frequência vibratória alta, onde está constantemente a trabalhar, está constantemente a meditar, está constantemente a ouvir o seu eu superior, está constantemente a tentar neutralizar-se e equilibrar-se consigo mesmo. Depois temos um sujeito A que acredita em Deus, mas a partir daí tudo o que ele consegue é através dele, não é nada através do universo, não é nada através de Deus, portanto é ele próprio que batalha, ele tem que dar graças a ele por aquilo que ele tem. E não se apercebe que realmente também tem um pouco de mediunidade. Não liga, não acredita, não quer saber, não acredita em nada, como se costuma dizer, é uma pessoa, é um ateu. Acredita nele, acredita realmente que existe algo superior que nos comanda, mas a partir daí leva a sua vida dentro da sua normalidade e daquilo que ele não acredita e daquilo que ele acredita. Mas ele produz ectoplasma. Então o que é que acontece? É uma pessoa que não trabalha o seu eu interior, é uma pessoa que não tenta modificar as suas atitudes, é uma pessoa que não tenta fazer caridade, é uma pessoa que não olha para o vizinho do lado se está a passar necessidade ou não, simplesmente aquela pessoa que diz, se eu trabalho e eu consigo, então aquela pessoa que está a passar por necessidades faz exatamente o mesmo que eu faço. Basicamente, muitas das vezes é isso que acontece. Então, o que é que acontece com a pessoa, o sujeito A? Não trabalha o seu eu, não trabalha nada e a sua frequência vibratória é baixa. E o que é que acontece? Existem então os obsessores que estão na quarta dimensão. Então vão se aproximar dessa pessoa e vão se alimentar desse ectoplasma, dessa energia que essa pessoa tem. E então essa pessoa começa a ser comandada pelo seu obsessor. É uma pessoa que passa a vida chateada, irrita-se com tudo e com todos, muitas das vezes fica sem forças, muitas das vezes fica sem saber o porquê, cria discórdias, cria guerras. Portanto, porquê? Porque não acredita em nada, não quer aprender nada, mesmo que tenha amigos que até conheçam um pouco do mundo espiritual, não quer ser ajudado porque ele sabe que ele é que comanda a vida dele e ele sabe que ele é que é dono da vida dele. Estes são exemplos práticos para vocês entenderem o que é, portanto, um obsessor. Claro que há situações em que nós chegamos a situações muito complicadas,
Não vou aqui nomear nomes, mas realmente é muito triste quando nós nos deparamos com situações em que o próprio obsessor já comanda a vida do próprio humano. Que há situações dessas que acontecem, em que a pessoa do nada fica com ataques, do nada se revolta, do nada fica completamente transformado. É tipo aquela pessoa que fica com os olhos vidrados, que fica com muita raiva, que explode e diz coisas que quer e que não quer, e passado um bocadinho, quando passa essa crise supostamente de nervosismo, a pessoa fica cansada, volta a ela, senta-se numa cadeira, senta-se no sofá, vai-se deitar, começa a chorar e não sabe aquilo que aconteceu. Portanto, essas situações são as situações mais graves e que cada vez mais se verifica isso. Por exemplo, por vezes quando a pessoa pode ter um íntimo não muito bom, quais são os obsessores que se vão juntar a elas? Realmente, obsessores que gostam de cometer crimes, obsessores que gostam de ver discórdias dentro de um lar. Se é uma pessoa que bebe, vai-se aproximar dela obsessores que realmente se alimentam, além do ectoplasma que a pessoa tem, se alimentam do vício que essa pessoa tem, que sentem o prazer. E falando de uma forma clara, muitas das vezes o obsessor protege essa pessoa de todas as outras pessoas que possam estar à volta. Porquê? Porque essa pessoa é importante para ele. Porquê? Porque é a partir dele que essa pessoa se vai alimentar. É da energia dessa pessoa que o obsessor se vai alimentar e vai conseguir realmente estar nesta dimensão. E vai fazer dessa pessoa o que ele quer, o que ele deseja, para o seu próprio prazer. Se isto vos parecer um pouco estranho, histórias de filmes, agora que tu tens muitos acessos e todos vocês têm acesso à internet, comecem a estudar um pouco de espiritismo, o que é um obsessor, quais são os comportamentos que a pessoa realmente pode ter a partir do momento que tenha um obsessor junto da própria vida. Eu estou-vos aqui a falar porque realmente houve pessoas que pediram para falar sobre este tema e eu realmente também já tive um obsessor no início da minha caminhada espiritual, em que estava a tentar desenvolver, conhecer um pouco mais, mas não conhecia nada perante aquilo que eu já estudei até hoje e continuo a aprender, e realmente eu também tive um obsessor presente na minha vida. E posso-vos dizer que é uma coisa completamente, é muito estranho. Porquê? Porque nós estamos bem, de um momento para o outro, é como se nós tivéssemos duas vozinhas dentro de nós. Nós só descansamos e só ficamos bem, quando nós provocamos uma discussão. Nós somos capazes de, quando ele nos está a comandar, de ver coisas que nós na realidade não estamos a ver, mas que ele nos faz ver para que nós possamos criar uma discórdia no nosso lar, uma discórdia com as pessoas com quem a gente gosta. Porque é tudo muito simples. A partir do momento que ele consegue provocar uma discórdia, a partir do momento que ele consegue provocar uma briga, quando supostamente ele se afasta e fica de paralelo a ver tudo aquilo que causou, ele diverte-se e nós ficamos a pensar, mas porquê que eu tive esta reação, mas porquê que eu reagi assim, porquê que eu discuti desta forma? Não havia necessidade. Então aí nós caímos em nós, pedimos desculpa à pessoa que nós magoamos, mas se nós não nos tratarmos e não procurarmos pessoas que nos possam ajudar, vamos continuar realmente com esse obsessor a alimentar-se de nós. E realmente o mais triste, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu caminho para seguir, é quando tu, ou pessoas à tua volta que tu tens, e tem pessoas que vos podem ajudar quando vocês têm desconhecimento ou não têm força para ir buscar ajuda porque ele também não permite. As pessoas que estão à vossa volta dizem, ele tem um mau íntimo, eu tenho medo porque ele tem o diabo no corpo. Portanto, quando lhe der essas crises, só tens uma coisa a fazer, afastar-te, deixar que essas crises, e depois que isso há de passar, e quando tu voltares tudo acalmou. É isso que eu quero que vocês pensem. Trabalhem a vossa frequência, trabalhem o vosso pensamento. É claro que cada um de vocês tem o seu livre-arbítrio, mas continuo a dizer que se me fizerem a pergunta em relação a pessoas que são consideradas
portanto, doentes mentais e que têm que tomar medicação. 90% dessas pessoas que são catalogadas como pessoas que têm doenças mentais, 90% dessas pessoas são médiums. São pessoas que nasceram, se calhar, em famílias que têm determinadas crenças em que elas continuam a dizer: daqui está Deus, daqui está o diabo. Portanto, ele está do lado do diabo. Eu não vou fazer nada porque ele é mau, porque ele tem que ser medicado, porque ele é uma pessoa anormal. Peço desculpa, mas isso não é assim. É triste e cada vez mais nós, terapeutas e espíritas, trabalhamos nesse sentido, em ajudar realmente todas as pessoas que se aproximam de nós, e realmente quando isso acontece é muito triste, porque mais uma vez estão a permitir que as vossas crenças prevaleçam sobre aquilo que na realidade está a acontecer. Claro que cada caso é um caso, há situações que são processos kármicos, há outras situações que são livre-arbítrio e há outras pessoas que realmente acabam por sofrer e continuar nessa angústia, nessa tristeza, porque depois são pessoas que não conseguem evoluir, não conseguem casar, não conseguem ter família, não conseguem ter uma casa. Porquê? Porque além do sofrimento que elas estão a passar, têm pessoas por trás delas que negam a ver a realidade e preferem que elas sejam medicadas e passem o resto da vida dopadas. Para quê? Para que não possam realmente transmitir e dizer aquilo. É muito mais fácil, por vezes, vocês adormecerem esse tipo de pessoas, dar-lhes comprimidos e dar aquela hora certa para que as pessoas não tenham nenhuma crise, do que na realidade acordarem para a vida, desenvolverem os vossos conhecimentos, porque no fundo, se essas pessoas apareceram nas vossas vidas, é porque vocês também têm que desenvolver o vosso eu, o vosso conhecimento, abrirem-se à realidade que se está a passar à vossa volta e acreditarem que realmente o diabo somos nós, os seres humanos, quando provocamos situações de discórdia, situações de calamidade, mas quando realmente a pessoa tem um íntimo mau, quando a pessoa realmente é má e gosta de ver as outras pessoas a sofrer. Portanto, é como eu digo, cada caso é um caso, tenham muita atenção, não tenham medo de trabalhar, não tenham medo de desenvolver, porque isto é assim, se têm situações dessas nas vossas vidas, é porque tanta pessoa que está ao vosso lado precisa de ajuda, precisa de desenvolvimento, precisa de equilibrar a sua parte energética, tomar conta do seu próprio corpo para que não seja realmente atingido por obsessores, por espíritos que estão noutra dimensão e que precisam de se alimentar de seres aqui para continuarem as suas vinganças com familiares, ou porque têm apego, ou porque têm revolta, que morreram e não deveriam ter morrido e deveriam ter continuado aqui, percebe? Portanto, vocês têm que ter muita atenção. E se essas pessoas estão nas vossas vidas, é porque vocês também têm que desenvolver muito dentro do vosso coração e olhar com olhos de olhar realmente para os verdadeiros problemas das pessoas que vos circundam e principalmente quando estão na vossa própria família. São mães, são pais, são namoradas, são mulheres, são maridos, são amigos. Portanto, ninguém aparece na nossa vida nem cruza a nossa vida ao acaso. Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo para fazer, para ajudar o próximo. Está bem? Espero que, se houve algo que não entenderam do que é um obsessor, porque também é uma explicação muito rápida para vocês também tentarem perceber dentro do básico, estudem, têm os meus contactos, procurem, se precisarem, mas muita atenção àquilo que está à vossa volta. E mais uma vez, não julguem pessoa A, pessoa B como doida, como louca. Realmente, se isso for detectado a nível médico, porque seja uma coisa hereditária, seja algo que realmente tem que ser tratado, essa pessoa será medicada, mas dentro da medicação até poderá minimamente ter uma vida normal. Mas não desvalorizem essas situações como quando ter essas crises, deixa a pessoa ter essas crises, depois passado 1 hora, 2 horas, tu voltas e essa pessoa já está dentro do normal. Muita atenção a isso, muita atenção, e não digam que isso é coisas do diabo, tá bom? Fiquem bem e até ao próximo vídeo.